Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? É um prazer muito grande, é uma satisfação poder estar aqui com os irmãos, né? Visitando aqui essa igreja, pastor Alex. Além de nós sermos colegas de ministério, a gente tem desenvolvido uma boa amizade, né? Com esses anos que a gente tem trabalhado, né? Aqui na nossa região. E é sempre um desafio, né? Eu queria pedir para os irmãos estarem abrindo a palavra de Deus no Salmo 1. Salmo 1, a gente vai estar fazendo essa leitura. É um salmo curto, é um salmo bastante conhecido. Mesmo sentados, mas reverentemente, vamos fazer a leitura. Todos já localizaram? Amém? Amém. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estar aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada vez mais, pastor Alex, pastor dessa igreja, abençoando, ó Pai, esta igreja, e fazendo com que seja, ó Pai, um luzeiro aqui, ó Pai, para toda essa região, ó Deus, levando o Teu amor, levando o Teu evangelho, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, ministra aquilo que Tu queres, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, quando conversando com o pastor Clemilton, né, a gente combinou de estar aqui e soube que estaria ministrando, a gente começa a pedir a Deus a direção, começa a buscar, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Esse salmo, ele é bem simples, ele fala sobre dois tipos de pessoa. Ele fala sobre um contexto e fala sobre um fator que traz toda a diferença. Fala dois tipos de pessoas, fala sobre o ímpio, fala sobre o justo, fala sobre um contexto que a gente entende ser um contexto de deserto, onde uma árvore está plantada de uma forma especial, junto a ribeiros de água, diferente das outras. E o diferencial de tudo isso são essas águas que regam essa árvore. O Salmo começa dizendo, né, como é feliz o homem que não vai atrás, né, eu estou lendo aqui em outra versão, para a gente explorar melhor a compreensão. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que, em todo tempo, esse mundo ele tenta nos formatar, ele tenta nos moldar à sua semelhança. Ele tenta nos encaixar nos seus padrões. É um mundo que não dá crédito à palavra de Deus, é um mundo que ignora o conselho da palavra e o tempo todo tenta fazer com que sejamos iguais. E a primeira coisa que eu percebo aqui sobre uma advertência que o salmista lhe traz é que nós não devemos seguir esse caminho. Antes de falar que nós devemos ter prazer na lei do Senhor,
ele fala que nós não devemos dar ouvidos aos zombadores, que nós já somos felizes, antes mesmo de nos alimentarmos da palavra, fazendo isso, não dando ouvido. Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios, ou seja, que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo de pecadores. Não apenas nesse contexto, nesse momento que nós vivemos na história, mas sempre a Bíblia foi atacada como se fosse um livro anacrônico, fora do seu tempo, que não tinha as respostas para o contexto em que as pessoas viviam, mas muito pelo contrário, a Bíblia ela sempre foi acima da cultura, ela sempre foi supracultural, né, vamos dizer assim, ela sempre, não é que ela interfere na cultura, ela enriquece, ela traz vida. Então, em todo tempo, em todo contexto, a palavra de Deus sempre será suficiente. A palavra de Deus sempre trará as respostas que nós precisamos obter. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui o salmista falando, que nós já somos felizes quando nós não damos ouvidos, não importa. Hoje nós vivemos um tempo da inteligência artificial, hoje nós vivemos um tempo das redes sociais, de pessoas que dizem saber sobre muitas coisas, e através dos conselhos trazem também informações teológicas, muitas das vezes, trazem novidades, entre aspas, mas sempre foi e sempre será, primeiramente para nós, a palavra de Deus. E isso é importante, irmãos, falarmos sobre isso, porque eu acho que a gente está vivendo o ápice desse assédio, dessa tentativa de nos tirar o foco da palavra de Deus. Isso não é à toa, porque entendemos também, por tudo aquilo que nós temos visto no mundo, tudo aquilo que a gente tem visto no comportamento humano, que a volta do Senhor está à porta. Muitos sinais estão se cumprindo aí, os irmãos sabem disso. Então, num momento como esse, o conselho é em todo o tempo, mas principalmente num momento como esse, nós não temos que ficar dando ouvidos à opinião de pessoas más. Nós não temos que ficar dando ouvido ao exemplo, seguindo o exemplo dos pecadores, daqueles que zombam de Deus. Por exemplo, aquele que fala em nome de Deus, mas diz que a coisa não é bem assim, que a Bíblia não está muito correta, porque tem que considerar isso, aquilo, isso. Esse já é um zombador da palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz que aquele que tirar, que seja o mínimo daquilo que está escrito, esse está cometendo um erro gravíssimo. Então, nós vivemos num mundo assim, irmãos. E o salmista, após fazer essa advertência, ele fala, no versículo 2, pelo contrário, ao invés de vocês seguirem esse caminho, de ir pelo caminho das pessoas más, pelo conselho das pessoas más, ao invés de vocês se deixarem impressionar, pelas novidades desse mundo, pelas filosofias, que são entregues, vocês façam o seguinte: vocês tenham prazer na lei do Senhor. Por isso que ele diz, pelo contrário, versículo 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Outra versão vai dizer, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria, a fonte do seu contentamento. A lei do Senhor podemos entender, irmãos, aqui como a Bíblia que nós temos nas mãos, a palavra de Deus. Então, ele não tem prazer na opinião das pessoas más, ele não segue o exemplo dos pecadores, e pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria. A alegria dele não está nas novidades, a alegria dele não está nas propostas modernas que hoje são lançadas aí, nas versões, nos maneirismos que trazem para a palavra de Deus, as adaptações. Não, o prazer dele está na lei do Senhor, naquilo que a Bíblia diz, seja agradável aos ouvidos ou não, mas é prazeroso.
Então ele diz, pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria. Dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Então, meus irmãos, a lei do Senhor é como se fosse o nosso único antídoto para não sermos sugados pelo mundo, pela roda dos escarnecedores, pela opinião daqueles que dizem saber mais, né, e terem um entendimento maior do que o que está revelado nas Escrituras. É o nosso único antídoto. E o Senhor, aqui no Salmo 1, ele vai além. Ele coloca essas duas situações. Ele fala do ímpio, ele fala do justo, ele nos adverte a não seguirmos o caminho do ímpio, ele nos adverte a buscarmos ter o nosso prazer na lei do Senhor. E depois ele desenha isso para a gente, né? Deus é maravilhoso por isso, porque ele sempre está desenhando, né, para a gente entender. Ele sempre está fazendo uma ilustração para a gente entender. E ele diz, né, que aquele que tem o prazer na lei do Senhor será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz, e tudo que ele fizer, prosperará. Então, meus irmãos, a gente imagina aqui o seguinte, né? O contexto conhecido pelo salmista era o contexto do deserto. Tanto que os lugares onde tinha água eram os lugares disputados na antiguidade, né? Os exércitos, eles se degradeavam ali, eram construídos fortalezas em torno de reservas naturais de água, porque era o maior tesouro, ainda é. Então, o que a gente vê, que às vezes pode passar desapercebido, né? Mas diz que aquele que tem o prazer na lei do Senhor, ele será como uma árvore plantada, ou seja, ele não nasceu junto a ribeiros de águas. Não é uma árvore que estava ali junto a ribeiros de águas, é uma árvore que foi tirada do deserto e foi colocada, não saiu do deserto, não é? Mas foi colocada num lugar onde passavam as águas, onde tinham corrente de águas. O deserto é o contexto. A árvore foi plantada junto às correntes de água, ou seja, ela não nasceu lá. E assim somos nós, irmãos. O nosso contexto, né, o Senhor Jesus, ele orou lá no Evangelho de João, falando o quê? Senhor, peço que não os tire, né, que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Mas que o Senhor livre eles do mal. Ou seja, irmãos, nós estamos aqui, e aquele que não crê em Deus, aquele que não dá crédito à palavra de Deus, também está convivendo com a gente, com a realidade. O sol nasce sobre justos e injustos, não é? Então, o deserto, né, é para todos. O deserto é para todos. Todos estamos aqui. A realidade, depois do advento do pecado, é que todos nós somos árvores plantadas no deserto. E você sabe como é que é, né? A gente não tem um fruto excelente, a gente não tem ali a saúde excelente de uma árvore como se estivesse plantada numa área mais apropriada. E assim toda a humanidade. Então, em Cristo, nós somos retirados do deserto, daquele local ali do deserto, e somos colocados junto a ribeiros de águas. Ou seja, está tudo seco ao redor. Todo mundo olha para a gente, vocês têm que secar também. Mas nós não secamos. Por quê? Porque as nossas raízes estão junto a ribeiros de águas. Então, é maravilhoso quando a gente começa a imaginar esse contexto do salmista. Começa a imaginar, sim, não tem a palavra deserto aqui, mas é o contexto do salmista. E a preciosidade, né, a riqueza do exemplo que ele coloca aqui da árvore junto a ribeiros de água, para que a gente entenda, tem que ir para o deserto. Porque se for olhar dentro do contexto aqui do bairro do Parque Mambucaba, né,
tem água, né? Bastante, então, tem uma árvore ali perto do rio, tem outra ali, tem muitas, né? Então, né, aqui em Angra tem água, né? Não sei como é que falta água às vezes, porque em todo lugar tem um rio, tem cortando e tal. Então, não chama tanto atenção se a gente falar de um contexto assim. Mas se a gente for imaginar o contexto do deserto, chama muita atenção. Porque é o diferencial daquela árvore. Aquela árvore faz aquilo que o salmista diz aqui, porque ela está plantada, ela foi plantada, ela foi retirada do lugar seco, ela foi retirada do lugar que ela não tinha nenhuma outra perspectiva, não tinha nada além daquilo que ela produzia mesmo, porque as árvores elas se adaptam, né, aos tipos de terreno, assim como também alguns animais, nós seres humanos também. Então, você vai lá para o Nordeste, né, tem a vegetação própria lá da Caatinga, né, tem lá o Cerrado, tem uma vegetação própria. Então, dependendo do contexto geográfico, tem as características ali da vegetação. Mas no deserto que são aqueles cactos, né? Não tem assim uma coisa muito bonita, não tem fruto assim vendo, folhas verdinhas, não. Mas quando tem uma corrente de água, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E louvado seja o nome do Senhor, porque nossas raízes estão plantadas junto à corrente de águas. É por isso que é importante nós entendermos o exemplo que Ele dá aqui para nós. Porque somos todos árvores, nascidas no deserto, e só o Senhor, por meio de Cristo, que pode nos tirar dessa realidade do deserto, que nos tornam infrutíferos, sem vigor e frustrados. No deserto, a vida é meio infrutífera, não é? Quantos aqui não lembram da vida antes de Cristo, né? As frustrações, a falta de fé, né? Falta de vigor, de acreditar, as frustrações por conta das experiências do passado. Assim é a vida, irmãos, daquele que não tem Cristo. Ele pode viver um verniz de felicidade ali, através dos prazeres carnais, através disso, daquilo, daquelas coisas momentâneas, mas o que fica é o histórico, o que fica é a realidade. Por isso que nós vivemos um tempo, né? Nosso pastor sabe muito bem disso, né? Trabalha nessa área, o pastor Clemilton também. Quanto tem de gente sofrendo, né? Dos problemas relacionados à ansiedade, à depressão, não é? Ao estresse. Muita gente, por conta da realidade do deserto. Esse deserto, ele causa isso, né? E todos nós somos isso, estamos ali. Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas até o pastor me corrige se não estiver muito certo, mas falam que a depressão, né, é o excesso de passado, o estresse é excesso de presente, e a ansiedade é excesso de futuro. Não é? Até procurei o autor, né, mas eu achei assim, autor desconhecido, né, mas é uma coisa certa, porque essa é a realidade, porque o deserto, só o deserto, não nos dá muita coisa. E isso traz para nós que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Cristo, embora, né, afetados pelo pecado, mas o Senhor nos fez para coisas grandes, o Senhor nos fez para, não é, sermos pessoas que têm êxito. Mas o deserto não permite isso. Mas graças a Deus que em Cristo somos transplantados para junto de correntes de água. Amém, irmãos? E nesse contexto, a Bíblia diz que dá o seu fruto, né? A árvore, ela faz o quê? Ela dá o seu fruto no tempo certo. Ou seja, fazendo um paralelo aí entre essas coisas que eu falei, sobre ansiedade, depressão, né? Estresse, é como se a gente pudesse dizer que é a vitória sobre a ansiedade. Porque as pessoas às vezes ficam, né? Quando não tem a esperança cristã, quando não tem a fé cristã, as pessoas elas até têm boas intenções, elas até têm alvos bons, né? Elas até têm objetivos, né, que são justos, mas são consumidos pela ansiedade, porque eu pensei que era agora, eu pensava que ia dar certo agora, que ia chegar o momento, mas não chegou. Mas a Bíblia diz que dá o fruto no tempo certo. E quem é que vai fazer a gente entender qual é o tempo certo? É o Senhor.
porque Ele que vai trazer paz, Ele que vai trazer aquela segurança, quando todos olharem assim, mas eu pensei que agora seria a sua oportunidade, mas não foi, né? O Senhor, Ele traz o consolo, Ele traz, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, né, eu tive uma grande frustração, que eu passei no concurso da usina aqui, né, ser vizinho de vocês aí, passei em primeiro lugar, mas não entrei, porque tinha uma cláusula lá, uma história triste aí, que depois eu vou ter que falar, mas eu passei em primeiro lugar e tudo, aí cheguei lá no centro do Rio, no prédio lá da Eletro, aí fui o primeiro a ser chamado para levar a documentação, não pode, porque meu grau de escolaridade na época, eu tinha concluído uma data anterior, de repente tem alguém aqui daquele concurso, não sei, uma data anterior, tinha concluído uma data posterior à data que dizia no edital, e eu nunca tinha visto um edital com aquele item ali e tal. Sei que foi uma frustração, né? Mas o Senhor, Ele abriu outras portas, Ele deu uma outra direção. Mas se não fosse Ele, irmão, se eu fosse apenas uma árvorezinha no deserto, se o Senhor não estivesse regando ali as minhas raízes, como rega as raízes de todo cristão, seria uma coisa que poderia acabar comigo, poderia, né, me deixar muito mal. Mas o Senhor restaura as nossas forças, o Senhor revigora as nossas forças, porque é assim que age a água na raiz. Pode parecer que, de repente, aquela flor, aquela árvore ali está morrendo, mas se a raiz dela está sendo regada, tem até uma, né, ao cheiro das águas, né, tem uma palavra lá no livro de Jó, não é, se não me engano, e o Senhor faz brotar de novo, o Senhor faz crescer de novo. Eu cresci, né, na minha infância, um quintal, né, cheio de árvores frutíferas, né, e tinha um pé de caqui lá que chegava uma época do ano, não sei quem conhece, parecia que ele tinha morrido, porque caíam as folhas todas, né, caiu o fruto, tudo, ficava sequinho. Mas depois voltava tudo, porque as raízes estavam ali junto às águas. E assim somos nós, irmãos. Nós contrariamos, né, os prognósticos do mundo, nós contrariamos as previsões das pessoas, às vezes, que olham para nós e dizem, ele já acabou, ela já acabou, porque não é pela nossa força, não é pela nossa condição, não é pela nossa estrutura humana, mas é por aquilo que nos sustenta, é por aquilo que nos restaura as forças. E é por isso que nós podemos dizer, irmãos, que nós temos a vitalidade, a nossa folhagem não murcha. Nós temos vitória sobre a prostração. Nós temos vitória sobre a ansiedade. Porque nós damos o fruto no tempo certo. Hoje nós vivemos numa sociedade assim que as pressões sociais, né, o desafio da vida moderna, as expectativas sociais, a pressão por sucesso, trazem, né, ansiedade, mas nós vencemos em Cristo. E nós podemos sim enxergar o fruto no tempo certo. Olha, mas não era para aquela época, era para agora. Não era para aquele momento em que eu estava lá esperando, agora, né, eu vou ter ali o concurso. Não, era para outro momento. Era para outro momento. Porque o Senhor estava ali presente. O salmista, ele fala, sua folhagem não murcha. Irmãos, isso aqui é uma coisa que tem um significado muito importante também, porque as folhas viçosas, verdinhas, representam o quê? A vitalidade daquela árvore. E, como eu estava falando antes, até avancei um pouco, voltei, mas é a vitória sobre a prostração, é a vitória sobre a depressão. Eu falei, a depressão é o quê? Excesso de passado. Então, o passado não vai mais, né, nos acusar, não vamos mais ficar olhando, mas eu nunca consegui antes. Não importa o passado, não importa aquilo que você viveu no passado, agora em Cristo tudo se faz novo, você é nova criatura. Meus irmãos, antes da minha conversão, eu nunca sonhei em passar em concurso nenhum, eu nunca sonhei em conseguir nada na vida. E eu não estou falando aqui, como o pastor está falando de prosperidade, não, estou falando porque é uma das áreas também que Deus abençoa, porque Ele nos abençoa em todas as áreas. Ele transforma, uma das coisas que a salvação traz é transformação de mente,
É mudança de mente. Então, a minha mente não está mais focada só no deserto. A minha mente não está focada só ali nas minhas árvores vizinhas que estão secas. A minha mente está focada nesse rio de água viva que brota do trono e que faz com que do meu interior flua também rios de água viva, porque é promessa de Deus para aqueles que creem. Então, é maravilhoso, irmãos, o desenho que o Senhor faz para nos mostrar, né, que aqueles que estão plantados junto a ribeiros de água têm vitalidade, têm vitória sobre a prostração. Às vezes a gente até quer ficar ali prostrado, ficar sentindo pena de si mesmo, mas aí o Espírito Santo vai incomodando, o Espírito Santo vai dizendo, você parece que está igual Josué, né, ali prostrado, né, lamentando, chorando. Se levanta, se tem que corrigir alguma coisa, corrige, porque eu sou com você, eu sou contigo. Né, Josué ficou assim quando perdeu lá para o exército de Ai, por conta do pecado de Acã, o erro que cometeu, e ele ficou ali lamentando, o que vão falar? Porque nós perdemos, né, de forma vergonhosa para um exército pequenininho de Ai e tal. E Deus fala para Josué, levanta a cabeça, meu filho. Levanta a cabeça. Não, por que você está chorando? Você sabe o que aconteceu, não sabe? Foi lá, né, Acã e tal. Você sabe o que tem que fazer, não sabe? Sabe, né? Então vai lá e faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer e a vitória vai vir. Né? Graças a Deus que hoje o Senhor não pede mais o que pediu para Josué naquele contexto. Né? Era um outro tempo. Mas hoje, de repente, a gente tem que reconhecer uma falta de perdão. A gente tem que reconhecer, né, a dureza das palavras que entregamos para alguém. Nós temos que reconhecer que, de repente, né, alguma coisa ali faltou. Não sei. Mas o Espírito Santo, ele vai nos falar, ele vai nos revelar. E aqui, irmãos, olha, o versículo fala, né, no final do versículo 3, e tudo que ele fizer prosperará. Meus irmãos, se a gente fizesse uma pergunta para qualquer pessoa, né, o que você quer da sua vida? Eu quero ter sucesso em tudo. Está aqui a resposta. Né? Agora, o problema é se submeter ao que está mandando aqui. Mas a resposta é essa aqui, ó, tudo que fizer prosperará. Mas, até se eu fizer coisa errada, como? Como que uma árvore plantada junto a ribeiro de água vai continuar dando aquela folhinha seca, aquele frutinho mirrado? Não. O fruto agora é para a honra e glória do Senhor. Então, o que você vai desejar não vai ser coisa para desonrar o nome do Senhor, com certeza. Vai ser para a honra e glória do nosso Deus. Então, é bem-sucedido em tudo que faz. Não teme o fracasso, meus irmãos. Não teme o fracasso. Porque outra versão vai dizer que, ao invés de falar que é bem-sucedido em tudo que faz, que tem sucesso em tudo que faz, vai falar, está sempre florescendo. O cristão está sempre florescendo. Ele está sempre florescendo, ele está sempre preparando ali, né, um novo fruto que vai vir para a glória do Senhor. Então, é por isso que ele se livra também desse estresse, né, diário, porque o estresse é aquela coisa, né, do excesso de presente, são problemas financeiros, é insegurança financeira, é dívida, é preocupação em lidar com as contas do mês, são as pressões da dificuldade do trabalho. Né? Hoje em dia tem muito esse negócio de cumprir meta no trabalho, o ambiente do trabalho às vezes tem aquele assédio moral, né? Problemas de relacionamento, conflitos familiares, questões, né, amorosas, questões de saúde, tudo traz estresse, sobrecarga de informações, né, na era digital. Eu vejo gente sofrendo, irmão, porque fica vendo notícia no TikTok lá, está dizendo aqui que vai... acredita em tudo. Então, é sobrecarga de notícia, né? Bombardeado por informações, muitas vezes negativas. Isso, antigamente, isso era aqueles... imprensa marrom que passava na televisão, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pega o celular, a pessoa está vendo tudo que... Entendeu? E a Bíblia diz, se há uma virtude, se há algum louvor, se há algum afeto, né, isso povoe a vossa mente. A Bíblia fala sobre isso, adverte sobre isso. E aí, irmãos, isso é o caminho que nós devemos seguir. Mas eu queria caminhar para o final, fazendo também uma observação, que às vezes a gente acha que isso é um problema, né, esses problemas aí, que eu falei, relacionados a árvores que são apenas só no deserto, que não são
regadas pelas correntes de água, é um problema de hoje, né? Não é um problema de hoje, né? O problema é maior do que nós imaginamos, né? Nós vivemos, irmãos, o ápice das frustrações da humanidade. Tudo isso está associado à falta de propósito ou sentido na vida que muitos têm hoje em dia. Isso é fruto tem um lado histórico nisso aí, né? Se a gente fosse traçar uma linha do tempo histórica das frustrações coletivas da humanidade, nós teríamos, né, lá na antiguidade, lá, né, naquele período da antiguidade, lá a gente teria a frustração com o imperialismo, né, na antiguidade, ali a frustração daquele momento dos impérios, que tinha o Império Egípcio, Babilônio, Persa, Grego, né, e depois o Império Romano, que traziam ali uma promessa, né, como tinha em Roma, né, tinha aquela coisa da Pax Romana, mas era um momento também de exploração das pessoas, era um momento de sugar, né, as pessoas em uma elite ali que estava bem. Era um momento da história. Depois a gente vem, né, com a frustração religiosa, somente ali na Idade Média, em que a igreja, né, ela prometia ali o céu, prometia o livramento do inferno, né, tinha aquela questão das indulgências, era uma fonte de opressão, era uma fonte de controle também de um sistema, né, que mantinha ali uma nobreza, um lado do clero, e ali um lado que só trabalhava. Então, teve também na história esse momento da frustração com a religião. Por isso que veio a Reforma Protestante, por isso que a própria Igreja Católica trouxe concílios dentro dela, né? Teve o cisma do Ocidente. E depois, irmãos, veio a frustração do período moderno, que foi a frustração com a ciência, a industrialização, né, na modernidade. Então, a gente teve a Revolução Científica, a Revolução Industrial. A gente teve tudo isso como uma promessa de resolver os problemas da humanidade, a promessa de trazer prosperidade para todos. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A gente viu momentos de guerras, né, que tinham base nas questões de guerras industriais, como a Primeira Guerra. E a crença de que a ciência resolveria todos os males caiu por terra, dando lugar, né, ali à crítica à razão, à técnica. E agora, a gente vive um momento, irmãos, onde as pessoas, elas, né, essa misturada aí, né, é a frustração religiosa, é a frustração com a ciência, e isso traz uma confusão, isso faz com que ressurjam antigas religiões, isso faz com que misturem religiões com ciência, isso faz com que há uma miscelânea de coisas hoje, irmãos. As pessoas, elas estão atacando para toda direção, né? As pessoas estão fazendo um monte de coisa. Às vezes você olha um noticiário, você vê coisas assim que você não acredita, assim, que as pessoas são capazes de fazer nos dias de hoje, né? Coisas primitivas, coisas assim que, sabe. E a gente está vendo que, com tudo isso, né, o tempo de hoje traz uma crise de sentido. Qual o sentido das coisas, né? As pessoas não têm. Traz uma desconfiança nas instituições, política, igreja, religião. Traz uma solidão, né? As pessoas estão vivendo em aglomerados, prédios, porta com porta, mas não se conhecem, né? Ninguém tem mais essa preocupação de ter contato. Há uma depressão, há uma ansiedade em larga escala, há um individualismo extremo. O homem contemporâneo, ele é, de certo modo, né, mais livre, mas também mais solitário, mais ansioso. Irmãos, e diante de tal contexto de antecedentes históricos, né, a solução proposta continua sendo a mesma. A solução é simples: fugir da roda dos escarnecedores, fugir da opinião das pessoas mais, fugir daqueles que zombam de Deus e ter prazer na lei do Senhor. Irmãos, é diferente, sabe? Meu avô, né, que Deus o tenha, né, não era cristão, não sei,
Mas ele, todo dia, às 6 horas, ele ligava o rádio na hora ali na religião dele e tal, e se ajoelhava, mas ele vivia uma vida, né, que não testemunhava, né, aquela devoção. Então, ter prazer na lei do Senhor não é simplesmente dizer que eu vou para a igreja, não é simplesmente dizer, eu leio ali minha caixinha de promessa, eu leio ali um versículo ali no meu livro de pão diário. Não, ter prazer na lei do Senhor, irmãos, sabe, como você pega uma comida gostosa, que você come assim, sabe, igual eu quando estou comendo pudim de leite, né? Até deu vontade, né? Então, que você come e sabe que, né, depois tem que deixar para os outros, mas você quer comer mais, e você vive esse impasse, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, quando eu gosto tanto de pudim, que minha mãe, uma vez ela fez, né, eu não lembro, tem memórias que a gente não esquece, né? Ela botou lá, e eu comi, e eu pedi de novo, ela me deu mais um pouco, mas meio mexido assim, né? Eu era meio nojentinho, né? Falei, está estranho esse pudim aqui. Aí dei para o meu primo. Aí meu primo foi comer, estava cheio de pimenta. Minha mãe encheu de pimenta. Eu estava muito guloso. Mas, né? Ali o Senhor já estava me dando livramento. Ali o Senhor já estava... Meu primo, ele sofreu o dano. Ele sofreu o dano, mas é isso, irmãos. A gente tem que entender que é simples o conselho, né? É simples, é fugir da roda dos escarnecedores e ter real prazer, ter contentamento na palavra de Deus, né? Porque o destino, irmãos, daqueles que não seguem esse caminho, o destino daqueles que tomam a forma do mundo, ele diz aqui no versículo 4, né, ao 6, mas os homens mal vivem sem direção, sem segurança, como palha que é levada pelo vento. E por isso, no dia do julgamento, preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Para você que fica assim, querendo saber, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, isso é da sua vontade? Tem prazer na lei do Senhor, que naturalmente você vai fazer a vontade dEle. Olha só o que diz a Bíblia. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis. É simples assim. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça, em destruição. Então, meus irmãos, o Salmo ele deixa claro, né, que existem apenas 2 tipos de pessoas: os que escarnecem de Deus e os que têm prazer na sua lei. Eu poderia dizer de uma terceira aí, mas, na verdade, são aqueles que estão, né, cocheando entre 2 pensamentos, como diz a Bíblia, né? Esses têm que decidir, esses têm que tomar uma posição, porque não existe esse meio termo, não existe, né? Então, existe esse que escarnece de Deus e os que têm prazer na sua lei. E para os 2, existe apenas um mundo, que é um deserto. Mas para aqueles que têm o prazer na lei do Senhor, existe um rio. E esse rio é o que nos sustenta, esse rio é o que rega as nossas raízes e que faz com que a nossa vida tenha sentido, faz com que a nossa vida tenha vigor, faz com que a nossa vida tenha propósito, faz com que, mesmo as aparentes derrotas, sejam vitórias para nós, porque nós temos discernimento da vontade do Senhor que antes não tínhamos. Antes, né? A vida do cristão é assim, né? Você começa obedecendo porque tem que obedecer. Às vezes você não entende, às vezes você não sabe. Mas aí chega aquele momento que o Senhor fala, né? Como diz na palavra, eis que eu não chamo vocês apenas de servos, mas chamo vocês de amigos. Porque aos servos não é dado conhecer a vontade do seu Senhor, mas aos amigos sim. Então, sabe quando você... Não é eu que digo que sou amigo de Deus. Quando Deus começa a te chamar de amigo, é quando você, mesmo na situação que ninguém está entendendo, você começa a entender. Você começa a ter discernimento. Você começa a perceber que Deus está agindo, mesmo no meio de uma tempestade. Porque você é regado pelos rios que correm do trono de Deus. Então, essa palavra que Deus colocou no coração, que eu queria compartilhar com os irmãos.
e que Deus nos abençoe, e que nós possamos, nos tempos difíceis que vivemos hoje, perseverar. Em que direção? Aqui, ó. Hoje eu não estou afim, leia. Né? Tem gente aqui que gosta de se exercitar, né? Tem gente aqui que gosta de estudar. E qual é o conselho? Olha, no começo vai ser difícil, mas depois você se acostuma. Não é assim? É a mesma coisa. Persevera na lei do Senhor, persevera, pega gosto em ler, em conhecer toda a história, em seguir e ver aquilo que está depois termina um livro, emenda em outro, e vai tendo esse prazer, crescendo nesse prazer, e aí, meus irmãos, coisas maravilhosas vão acontecer. Amém? Para a glória do Senhor. Vamos, pastor, permite fazer uma oração? Vamos orar, vamos ficar de pé. Primeiro agradeço ao Senhor, porque você foi tirado do deserto, você foi tirado do lugar que não tinha água no deserto, e foi colocado junto a ribeiros, correntes de água. E agradeço ao Senhor pelo resultado de tudo isso, pelo vigor, pela paciência e a confiança do fruto que vem no tempo certo. E pelo sucesso, pelo êxito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo não entendendo o momento, mas confiando na promessa para aqueles que têm prazer na lei do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra, ó Pai, seja o nosso alimento, ó Pai. Que essa palavra, ó Pai, seja, ó Pai, algo agradável sempre a nós. E que nós não venhamos a nos apartar dela, ó Pai. Seja qual for o momento de nossa vida. Seja qual for a dificuldade, ó Deus. Ó Pai, que seja o nosso primeiro recurso de socorro, que seja em quem nós primeiro depositemos a confiança, que nós venhamos a crescer em amar e amar cada vez mais a Tua palavra, a Tua verdade, mesmo quando ela revele coisas sobre nós mesmos que nós não queremos, ó Pai, muitas das vezes enxergar, mas que se cumpra a Tua vontade, Senhor, e que nós, obedientes, ó Deus, possamos, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, sermos, ó Deus, essa árvore frutífera, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folha não murcha, e em tudo, ó Pai, aquilo que nós colocarmos a mão, ó Pai, seja bem sucedido para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos, é o que nós pedimos por nós, é o que nós pedimos, ó Pai, pela Tua igreja, Senhor. Nesses tempos difíceis, ó Pai, que a Tua igreja faça sempre aquilo que é certo, aquilo que exalta e glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E que nós não venhamos a esquecer, ó Pai, em nenhum momento, que não fomos nós, ó Pai, que surgimos, ó Pai, junto à corrente de água, mas o Senhor nos levou para lá, ó Pai. O Senhor nos levou para os rios, ó Pai, que brotam no Teu trono. Por isso nós somos gratos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos vir aqui para frente. Vamos fazer esse momento final aqui, né?